Olá, bom dia. Meu nome é Tiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Começamos agora a nossa aula online e gratuita do portal Educação Física Concursos, www.efconcursos.com.br. É um prazer estar na sua presença e quero agradecer a sua audiência e a sua participação nesta aula. Hoje é sábado, dia 30 de julho de 2016, 10 horas da manhã. Espero que essa aula seja produtiva, que nossas discussões sejam valorosas e que faça você aprender cada dia mais e entender um pouco do cenário dos concursos públicos para a área de educação física. Como eu sempre faço e relembro, as nossas aulas online, elas são sucesso de público desde a primeira. Esta é a nossa quinta aula e por isso eu reafirmo o quão feliz eu estou de estar aqui discutindo essas questões com vocês e fazendo com que as pessoas aprendam cada vez mais sobre essa questão dos concursos públicos. Tem outras pessoas que estão recebendo os links por e-mail ou vendo através do Facebook ou através de outras redes de contato e por isso elas estão se organizando para entrar agora e começar a assistir nossa aula às 10 horas. Então, antes de eu começar a falar sobre os dois temas que nós iremos trabalhar, o primeiro deles é o cenário atual dos concursos públicos para bacharéis em educação física e o segundo tema é como está o mercado de concursos públicos para professor de educação física na atualidade e para os próximos 2 anos. Antes de eu falar desses temas, como eu sempre faço, dou os primeiros avisos. E aí as pessoas vão se organizando e vão chegando para discutir essas questões que a gente vai debater e trabalhar ao longo dessa aula gratuita. O primeiro recado que eu quero dar para vocês é a respeito do portal do conhecimento. Tem muitos colegas, vários, não foram nenhum nem dois, mas vários colegas que me perguntaram sobre o portal do conhecimento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ele está disponível, tá? Em www.efconcursos.com.br. Você ainda pode adquirir o seu acesso ao portal do conhecimento. Até o mês passado, nós havíamos disponibilizado 30 acessos promocionais com 50% de desconto. Ou seja, hoje você pode adquirir o acesso ouro, tá, pelo preço convencional. Isso não é problema nenhum. Só que os 30 primeiros acessos foram justamente dentro de uma perspectiva promocional. Assim que for possível, nós voltaremos a ofertar o acesso ao portal do conhecimento com preços promocionais e nas versões ouro, prata e bronze. Lembro a vocês que o portal do conhecimento é um site em que você recebe um login, uma senha para acessar artigos, e-books, documentos oficiais como Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Estatuto da Criança e do Adolescente, nossas apostilas de conhecimentos específicos e todos os vídeos do canal do Portal do Conhecimento e do Portal Educação Física Concursos. Hoje, no YouTube, você encontra alguns vídeos bastante importantes e necessários para a sua preparação para os concursos públicos na área de educação física. Mas apenas dentro do Portal do Conhecimento você vai ter acesso a todos os vídeos que são necessários para a sua preparação. E isso é fundamental para que você consiga lograr êxito nos próximos concursos públicos. Outra dica, outro aviso é sobre um vídeo que eu fiz a respeito dos conteúdos do concurso público. Eu quero convidar vocês a entrarem na minha página pessoal, na minha fanpage, ou na fanpage de Educação Física Concursos, ou na minha página pessoal, Tiago Merlo, no Facebook, e tente encontrar o vídeo que eu profiro, que eu faço algumas críticas sobre a organização de concursos que são muito comuns dentro do cenário brasileiro, mas que eles fogem de uma espinha dorsal de conteúdos a respeito
das disciplinas escolares. Muitas das vezes você estuda conteúdos renomados na área de educação física escolar, livros e obras que são francamente referenciados, e de repente você se depara com um concurso público, como aconteceu em Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, que fala sobre questões e valores que estão bastante distantes do cenário da educação física escolar. Então eu fiz um vídeo com bastante detalhes e quero convidar você a entrar na minha página pessoal ou na fanpage do Educação Física Concursos para assistir esse vídeo, deixar o seu comentário, estabelecer sua crítica e responder a quem interessa discutir alta performance, alto rendimento, encontro de possíveis atletas dentro do âmbito escolar, esportivismo exacerbado, olimpismo, questões de ordem biológica, bioquímica, biomecânica, cinesiológica, fisiológica, anatômica, perguntados de maneira absolutamente desassociada da prática da educação física escolar. A pergunta é a seguinte: a quem interessa concursos com essa natureza? Então esse é o nosso segundo aviso. E por fim, eu quero conversar com vocês e quero dar uma notícia que me deixa muito feliz. O portal Educação Física Concursos está estabelecendo uma nova parceria com o portal educaçãofísica.com.br, mas o Educação Física é www.educação, educacal, física com 2 As no final, física.com.br, gerido pela professora Daniele Souto. A professora Daniele Souto tem produzido matérias e artigos sobre educação física em diversos âmbitos, especialmente no âmbito escolar, de qualidade absolutamente excelente. Eu estou muito feliz de conseguir estabelecer essa parceria com a professora Daniele Souto, e através do seu site, através do seu empreendimento digital, porque através dessa parceria, eu e ela poderemos oferecer em conjunto materiais de qualidade e relevância na sua formação acadêmica e profissional. Só para vocês terem uma ideia, eu já publiquei alguns artigos que ela coloca no seu blog, na nossa fanpage, a fanpage Educação Física Concursos. E foram sucessos de visualização e sucessos de curtições e compartilhamentos. Eu fiz questão de fazer contato com a professora Daniele Souto, porque eu fiquei muito feliz com os resultados das matérias dela, e por isso eu não poderia deixar de fazer um convite formal para que nós pudéssemos trabalhar junto. Então fica aqui o meu agradecimento à professora Dani Souto e espero que nossa parceria dure bastante tempo e que tudo que nós produzirmos em conjunto seja em prol dos nossos alunos, dos nossos colegas de profissão, e que a educação física, ao final, sempre vencerá, porque estamos entregando produtos e artigos e conteúdos de valor. Dado esses 3 recados, vamos iniciar a nossa conversa a respeito do primeiro tema, o cenário atual dos concursos públicos para bacharéis da educação física. Antes de eu falar sobre concursos públicos, eu quero dar algumas informações, uns panoramas gerais a respeito da situação do bacharel na área de educação física. Para vocês terem uma ideia, há algum tempo atrás existiam os cursos de bacharelado na área de educação física e o conceito de licenciatura plena. Isso isso já é algo anterior à própria criação do sistema CONFEF-CREF. E o bacharel ele tinha uma área de atuação específica, que era em clubes, academias e atividades técnicas da educação física. E o licenciado pleno ele tinha ampla atuação, ele podia atuar tanto no campo do bacharel quanto no âmbito escolar. O MEC fez uma modificação nas estruturas
dos cursos, não apenas de educação física, mas diversos outros cursos, e fez a seguinte separação. Acabou com os cursos de licenciatura plena, os bacharelados tal como eram, formalizou os cursos de tecnólogos, de bacharéis e licenciaturas. Existia também, no tempo da licenciatura plena, algo que nós chamávamos de licenciatura rápida, que era basicamente para profissionais como engenheiros, arquitetos, que tinham uma formação físicos, né, que tinham uma formação na área de matemática bastante sólida, e se fazia um curso de licenciatura complementar, de licenciatura rápida, só com as disciplinas pedagógicas e algumas outras disciplinas técnicas, e aí ele ficava habilitado a lecionar, por exemplo, matemática no âmbito escolar, ou faziam isso com engenheiros e usavam uma licenciatura rápida para dar aula de física, matemática. Isso não aconteceu na educação física, mas isso foi um problema durante muito tempo para algumas instituições de ensino no âmbito do ensino fundamental e ensino médio, porque tinha engenheiro no lugar de professor de matemática que tinha uma formação em licenciatura e bacharelado na área de matemática. Existia uma certa confusão. Então o MEC determinou a criação dos cursos de bacharelado e licenciatura. O sistema CONFEF-CREF, observando uma lacuna jurídica, baixou uma resolução que determinava claramente a atuação profissional dos bacharéis e dos licenciados. Como existia essa lacuna jurídica, quer dizer, o MEC ele disse como tinham que ser os cursos de bacharelado, como tinham que ser os cursos de licenciatura, mas não definiu questões relativas à atuação profissional, o sistema CONFEF-CREF entrou nessa lacuna jurídica, separando as atuações profissionais. Durante alguns anos, isso funcionou muito bem, só que começaram a surgir decisões em primeira instância de caráter temporário nas justiças dos estados, determinando que o sistema CONFEF-CREF não poderia limitar a atuação do profissional licenciado, ou seja, o licenciado acabaria podendo também atuar na área do bacharel. Hoje nós temos ciência plena de que o licenciado ele tem uma formação acadêmica voltada para âmbito escolar, todos os licenciados, não apenas de educação física, e os bacharéis têm uma atuação bastante clara no campo científico e no campo técnico da educação e da educação física, trabalhando em clubes, e trabalhando em atividades esportivas dirigidas, específicas no campo do técnico, né, de instrução de alguma determinada prática esportiva ou esporte. Ou seja, a gente sabe que durante o decorrer dos cursos há um conjunto de disciplinas que segregam, que separam claramente a atuação desses dois profissionais. Entretanto, a Justiça entendeu que essa segregação não poderia acontecer. A Justiça tem entendido recorrentemente, ainda que seja estacionado em primeira instância, que o licenciado consiga atuar no campo do bacharel. Ou são liminares ou medidas cautelares que fazem com que o licenciado possa atuar no campo do bacharel. A bem da verdade, todas essas decisões judiciais têm caído ao longo do tempo, né? Ou porque há um outro entendimento sobre em grau colegiado, né, quando sai da primeira instância, ou porque o sistema CONFEF-CREF entra com recursos jurídicos questionando essa decisão em primeira instância, e provavelmente isso vai ser decidido lá no Supremo Tribunal Federal. Este é o atual cenário dos bacharéis e licenciados, e também está sendo discutido no campo do Ministério da Educação a extinção dos cursos de bacharelado e retornando à ideia dos licenciados plenos.
Vocês talvez não saibam, você talvez não saiba, mas uma parte do meu doutorado eu fiz na Argentina. Eu fiquei um pouco curioso para saber como funciona o sistema de bacharelado e licenciatura de educação física na Argentina. Ao que me parece, especificamente onde eu estudava, que era a Universidade Nacional de Rosário, justamente na cidade de Rosário, que é a segunda ou terceira maior cidade da Argentina, lá existiam os cursos de licenciatura e bacharelado. Por incrível que possa parecer, você poderia escolher fazer os cursos separados, fazerem os cursos juntos, quer dizer, em 4 ou 5 anos você faria o curso de bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo. Agora, lá não havia nenhum tipo de impedimento de, por exemplo, a contratação de um bacharel para atuar na escola ou um licenciado para atuar numa academia. Obviamente que o mercado ele se regula, então buscam-se profissionais bacharéis atuando nesses campos de academia, clubes, atividades esportivas dirigidas e no âmbito escolar, nas escolas argentinas, busca-se o licenciado em educação física, mas lá não há nada que proíba esses profissionais de atuarem em áreas que eles têm formação diferente. Aqui no Brasil não. Como eu disse, há uma resolução do sistema CONFEF e CREF que limita essa atuação. E o Ministério da Educação pensa na extinção do bacharelado específico de educação física e de outros bacharelados também, fazendo com que o curso volte a ter o conceito de licenciatura plena. Eu, particularmente, não sou bacharel, eu sou licenciado. Eu, por exemplo, seria um profissional beneficiado com essa modificação, tanto da legislação vigente a respeito da resolução do sistema CONFEF e CREF, quanto das modificações sugeridas pelo Ministério da Educação. Entretanto, eu tenho consciência de que eu precisaria de uma formação acadêmica adicional para me sentir habilitado a trabalhar em academias, em clubes ou com atividades esportivas dirigidas. Isso é uma discussão bastante longa, eu não quero me aprofundar nesse assunto porque eu também eu careço de maiores informações, preciso me ambientar melhor sobre o assunto, mas em linhas gerais e sem usar juridiquês, aquele papo chato, eu estou dando uma explicação sobre essa questão do bacharelado e da licenciatura. Agora, especificamente sobre a questão dos concursos públicos. A bem da verdade, o poder público não classifica o bacharel em educação física como um profissional importante. Prova disso é a quantidade escassa de concursos públicos para o bacharel em educação física. O bacharel ele teria um campo de trabalho enorme no serviço público, mas é o próprio serviço público que não entende a importância do bacharel dentro dos seus quadros. Por exemplo, o bacharel poderia atuar tranquilamente em hospitais, prescrevendo atividade física para pessoas que estão já reabilitadas e aptas, mas que ainda não saíram dos centros médicos. Então, o profissional de educação física poderia atuar sem necessariamente intervir na área do fisioterapeuta. É bom deixar isso bastante claro. O bacharel em educação física poderia atuar como professor de atividades físicas específicas, como professor de basquetebol, professor de futebol, professor de handebol, professor de judô. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o bacharel, em alguns casos, pode trabalhar dentro da escola, desde que esse bacharel atue no momento extraclasse, não no momento da educação física obrigatória escolar, mas no período extraclasse, cuidando das equipes esportivas daquela escola ou, no caso, de alguns clubes. Então, o bacharel tem campo de trabalho para trabalhar no serviço público. Quem não entende a importância do bacharel de educação física é o próprio serviço público.
público. Isso é uma temeridade, isso é algo que me preocupa e que tem que preocupar todos os bacharéis na área, todos os bacharéis de educação física. Onde há mais concursos para bacharéis em educação física? Nas forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Quem contrata mais bacharéis no serviço público, sem dúvida alguma, bacharéis de educação física, são as forças militares. Quando você entra com nível superior dentro da carreira militar, em condições gerais, você entra em nível de oficialato. Então você pode ser um oficial efetivo ou um oficial da reserva. Aliás, todo oficial é efetivo, mas você pode ser da reserva ou da ativa. E sendo você da reserva, você vai ficar durante um tempo determinado e depois você entra para a reserva automaticamente e você não postula novas insígnias, quer dizer, novas patentes. Já o oficial de carreira, né, o oficial efetivo, ele vai postular novos postos, né, na medida em que ele receber promoções, ou por tempo de serviço ou por merecimento. Então, os bacharéis costumam ser contratados. Isso não significa que os bacharéis precisam esmorecer ou que precisam esquecer a ideia de ingressar no serviço público. Só tem que ficar ligado. Tem institutos de assistência à saúde básica, aqui no Rio de Janeiro, no estado de Janeiro, tem o IABAS, que abre concurso para o bacharel em educação física, e nas forças militares, há Exército, Marinha e Aeronáutica, há vagas para bacharéis em educação física. Então, vamos ficar ligado que o portal Educação Física Concursos, sempre que tiver concursos para bacharéis em educação física, nós iremos dar essa informação a vocês. Quero lembrar uma coisa também, quero lembrar a seguinte situação. Por que o portal Educação Física Concursos não tem materiais de preparação específico para bacharéis em educação física? Por falta de demanda, por falta de mercado. Abre tão poucos concursos para bacharéis que não vale a pena a gente desenvolver um material específico para bacharéis na área de educação física. E encerrado o primeiro tema, vamos ao segundo tema. O segundo tema é como está o mercado de concursos públicos para professor de educação física na atualidade e para os próximos 2 anos. Hoje, nós estamos imersos dentro de um cenário pouco favorável. Um cenário de crise política, um cenário de crise econômica e, a bem da verdade, apenas 2 ou 3 estados estão com as suas finanças sanadas. Todos os demais estados, os 20 e tantos outros estados das unidades federativas, das unidades da federação, estão com as suas contas básicas, o seu orçamento no vermelho. Escutei uma notícia hoje, diretamente do jornal da Band, na Band News FM, proferida pelo jornalista Ricardo Boechat, e dos mais de 5.500 municípios, apenas pouco mais de 500, olha a questão toda, dos pouco mais de 5.500 municípios, pouco mais de 500 estão com as suas contas sanadas, o que significa dizer que 9 em cada 10 municípios têm problemas orçamentários. Infelizmente, os cenários para os concursos públicos para 2016 e 2017, eles não são muito promissores. E eu estou sendo bastante sincero para vocês porque eu não preciso fazer um vídeo que eu diga algo que eu não acredite, ou para passar material para vocês, ou para que vocês adquiram alguma coisa que vocês não precisam. Eu posso ser bastante sincero porque o meu trabalho é bastante consistente, já tem uma confiança
do público, que é algo que me orgulha bastante. Inclusive, faz até com que eu consiga ter uma parceria de tamanho sucesso, como eu vou ter agora com a professora Dani Souto, a respeito de materiais e conteúdos para a área de educação física. 2016 é ano de eleição, e ano de eleição costuma ser muito complicado com relação a concursos, porque em 6 meses você não pode demandar orçamento, exceto se esse orçamento já estiver previamente agendado, mas você não pode demandar orçamento para a realização de concursos públicos, ou seja, você não pode inchar a folha com funcionários concursados nas vésperas das eleições ou até depois das eleições, justamente para que isso não se transforme em moeda de troca na hora do voto. Ah, vota em mim que eu vou abrir concurso para a área tal, tal e tal. Então, a legislação vigente, a legislação eleitoral, proíbe a realização de concursos num período de 6 meses próximo às eleições. Por que isso acontece? Que os concursos públicos são antecipados para o primeiro semestre, em anos pares, no caso 2016, e há uma escassez estatística, comprovadamente estatística, com relação a concursos públicos. Já o ano de 2017, que é um ano ímpar, seria um ano apropriado para concursos públicos, nós já temos um cenário também de retração política. Antes de falar de 2017, 2016, não apenas nós temos a questão das eleições municipais, como a decisão sobre o processo de impeachment impetrado contra a presidente democraticamente eleita Dilma Rousseff. Então isso cria um cenário de instabilidade política e econômica. Isso é algo complexo na hora de se formular concursos públicos. Já em 2017, em tese, seria um bom ano, porque é um ano ímpar. Mas os analistas econômicos já preveem que 2017 ainda vai ser um ano de bastante tropeços e de recessão na economia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a crise, ela também tem seus momentos positivos. Sim, tem momentos positivos, sim. São justamente nos momentos de crise em que nós nos reconfiguramos, nós renascemos, renovamos a nossa esperança e a nossa formação para que tenhamos êxito na elaboração de novas oportunidades. Então a crise serve sobretudo para elaboração de novas oportunidades. Como o cenário em 2016 e 2017 para os concursos públicos pode não ser o mais favorável, eu não estou falando só da educação física, eu estou falando de concursos públicos como um todo, eu sugiro que talvez seja justamente esse momento de menor pressão que você deva começar imediatamente a sua preparação para os concursos públicos na área de educação física. Por quê? A pressão que você vai fazer sobre você mesmo vai ser infinitamente menor. Ou seja, vai estudar tranquilo, vai fazer as leituras que vocês já sabem como fazer. Ou seja, vocês vão ter todo um tempo sem a pressão de ter que lograr êxito nos primeiros concursos ou nos próximos concursos imediatamente. Vocês vão poder estudar com calma, vocês vão poder ver os conteúdos de maneira bastante adequada e assim fazer com que os seus resultados cresçam a cada dia. E o que você pode fazer para começar a se preparar hoje para os concursos públicos da área de educação física? Eu tenho uma dica. Mais uma vez, eu repito, acessem o portal Educação Física Concursos, www.efconcursos.com.br, e lá você poderá baixar 4 e-books gratuitos de preparação para concursos públicos na área de educação física.
Lá eu tenho um conjunto de artigos e dicas de preparação que você fazendo a leitura, você vai se sentir muito mais apto e qualificado nesse processo de preparação. Quando eu digo que os 4 e-books são gratuitos mesmo. Você vai apenas informar o seu e-mail para que eu possa te enviar os 4 e-books. Super fácil, super simples. Já tenho mais de 15 mil pessoas que baixaram esse e-book. Não são uma, nem duas, nem 100, nem 1000, nem 2000, nem 10 mil. São mais de 15 mil pessoas que ingressaram nessa página do portal Educação Física Concursos e baixaram seus e-books gratuitos. Faça o mesmo, você vai perceber que é muito bom, que você vai ter um belo apoio nesse momento tão importante de preparação para concursos públicos na área de educação física. Também sugiro que vocês conheçam no mesmo site, o portal Educação Física Concursos, as nossas apostilas. Lá você também vai ter materiais selecionados e que já estão qualificados para que você inicie sua preparação. Por fim, você vai conhecer o Portal do Conhecimento. E o Portal do Conhecimento, como eu expliquei no início do nosso encontro, você terá a oportunidade de ver todos os nossos materiais tão importantes. Então, eu faço questão de lembrar que o ano de 2016, 2017 e talvez os primeiros meses de 2018 sejam anos difíceis, tá? Sejam momentos complexos para os concursos públicos, especialmente na área de educação física, dado a esse momento de crise política e econômica que o Brasil está vivendo. Entretanto, isso não significa que você não tenha que estudar, que você não tenha que se preparar. Você precisa manter o foco, precisa manter os seus estudos e fazer com que cada momento de esforço da sua parte seja recompensado com a sua aprovação, recompensado com o seu ingresso no serviço público. Trabalhamos esses 2 temas. Hoje a nossa aula é um pouco mais curta do que o habitual. Trabalhamos os temas: o cenário atual dos concursos públicos para bacharéis na área de educação física e como está o mercado de concursos públicos para professor de educação física na atualidade e para os próximos 2 anos. Repito, deve estar um pouco complicado essa relação candidato-vaga. Os concursos devem diminuir e os que forem feitos devem ter o número de vagas diminuído. Teve um ótimo concurso agora no início do ano que foi para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Outros concursos que também foram realizados há pouco tempo para Duque de Caxias e para outros municípios, São Gonçalo, Niterói, que foram concursos altamente disputados, altamente requisitados, mas com um número de vagas bastante reduzido. Então, mantenha o foco. Precisando da minha ajuda, busque, entre em contato comigo e se eu puder te ajudar, pode ter certeza que eu irei fazer isso. Esse vídeo está sendo gravado. As primeiras aulas online gratuitas, elas eram ao vivo. Só que eu tive alguns problemas nas aulas 3 e 4, que eu tive que desmobilizar uma série de pessoas que desmarcaram compromissos para estar assistindo a aula online e a aula simplesmente não aconteceu. Eu tenho produzido o vídeo com a nossa aula na véspera da data da prova, tá? Aviso que é gravado e a gente toca o papo. Quero lembrar que não é porque está gravado que eu não estou online neste exato momento de sábado. Eu estou online, eu estou de frente para o computador. Você interagindo na página do YouTube, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp ou no e-mail, você estará tirando suas dúvidas e interagindo comigo, não diretamente, porque eu não vou ter como responder perguntas ao vivo, mas já estou dizendo que eu estarei online respondendo pelo menos através de texto.
Encerrando a nossa aula online gratuita, eu quero fazer o que eu faço em todas as aulas. Quero deixar uma promoção relâmpago. De agora até domingo, 31 de julho de 2016, 23h59, ou seja, quase meia-noite, quase virando o dia, eu vou deixar uma promoção relâmpago. A nossa apostila 3 em 1, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos em língua portuguesa, ela tem o valor de R$ 44,90. Ela estará agora até domingo, mas só até domingo, 23h59 por R$ 29,90. Eu divulgarei os links para aquisição através do e-mail e do Facebook, e a professora Dani Souto também divulgará a venda desse produto. Então eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua participação, quero que você entenda o quão importante é a sua preparação com antecedência, sem ser na véspera, não uma semana ou um mês antes da prova, mas agora que as coisas estão mais calmas, que os concursos vão dar uma escasseada, você vai poder manter o seu estudo e a sua preparação de maneira apropriada e condizente com o seu esforço. Muito obrigado por você assistir mais este vídeo, muito obrigado por você assistir a nossa aula gratuita, bons estudos e até a nossa próxima aula online gratuita do portal Educação Física Concursos.